Olá, eu me chamo Florence, eu sou mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia e atualmente professora da Educação Básica, e junto com Pablo Guilherme Marcelino Pereira, também professor da Educação Básica e mestre em Ciências Sociais, construímos o trabalho Violência Doméstica e Intrafamiliar contra Crianças e Adolescentes, Revivências na Escola. O objetivo central desse trabalho foi compreender as consequências e repercussões da violência doméstica e intrafamiliar que vitimiza crianças e adolescentes, só que a partir da realidade educacional. A metodologia deste trabalho está centrada na análise bibliográfica, confrontada com alguns dados estatísticos. Aqui utilizamos IPEA 2019, 2020 e IBGE 2021. Para o desenvolvimento teórico do nosso trabalho, fizemos um percurso pelas legislações que protegem crianças e adolescentes no Brasil. Dentre as legislações que propõem o combate à violência de gênero, destaca-se a Lei Maria da Penha, resultado e conquista de diversos movimentos feministas que, na verdade, sempre lutaram e pediram para que a proteção contra a violência fosse regulamentada juridicamente, mas ainda que tenhamos avançado em relação à legislação, os dados hoje são alarmantes ainda, então somente no ano de 2018, 4.519 mulheres foram assassinadas no Brasil, o que representa um assassinato a cada 2 horas. As mulheres negras seguem sendo o grupo de maior vulnerabilidade, com cerca de 68% das vítimas, representando cerca de 68% das vítimas. E aí, para entender um pouquinho dessa realidade, nós trouxemos um pouco da perspectiva da interseccionalidade, cunhado por Kimberlé Crenshaw, na qual ela mostra, através de uma metáfora, que os eixos de poder de uma sociedade, eles se conjugam, se sobrepõem e determinam novas vulnerabilidades para as vítimas. Para Kimberlé Crenshaw, é como se pensássemos em uma avenida e essa avenida é permeada por vias que se cruzam e se sobrepõem, tornando-se, portanto, uma atividade perigosa cruzar essa avenida. Então, ser mulher no Brasil é um alvo e se constitui como uma vulnerabilidade. Ser mulher negra no Brasil é justamente uma conjugação de opressões, né, de eixos de poder. Então, ser mulher negra no Brasil é uma vulnerabilidade ainda muito maior. Bom, pensar a escola no processo de tratamento das distintas violências que permeiam a sociedade, sobretudo a doméstica e a intrafamiliar, é sugerida aqui nesse trabalho como um processo de revivências. Um ato de você vivenciar novamente o passado ou o presente, com a possibilidade de ressignificá-lo a partir do conhecimento e da rede de apoio, ou, pelo contrário, potencializá-lo através da revitimação. Esse processo de revitimizar, ele pode ser realizado na e pela escola e nos remete àquelas situações em que o silenciamento e a estigmatização dos sujeitos que sofrem a violência são reproduzidos institucionalmente através da violência simbólica. Então, como por exemplo, naquelas situações que reproduzem o senso comum, relacionando o conceito de gênero a uma condição biológica e imutável dos seres humanos, e, portanto, demonizando os sujeitos que não se encaixam nos padrões estabelecidos socialmente. E aí, para fazer essa relação, nós trouxemos a Margaret Mead com o seu trabalho Sexo e Temperamento em Três Sociedades Primitivas, na qual ela mostra que não há nenhuma base para relacionar o comportamento e a personalidade das pessoas com uma constituição sexual. Muito pelo contrário, o gênero ele é formado a partir de uma condição histórica e cultural daquela sociedade a qual está inserida. E aí a perspectiva também da Eliette Saffioti, na qual ela fala que o gênero, dentro da sociedade capitalista, né, inserida num sistema de exploração e dominação, ele não pode ser analisado isoladamente, né? É necessário fazer a relação dele com o patriarcado, né? Que é um sistema de hierarquia com a predominância
a supremacia do masculino sobre o feminino. Então, falar em gênero é falar em um processo de exploração e dominação, é falar em um processo de patriarcado, né? E o gênero dentro da sociedade capitalista deve ser analisado dessa forma. Portanto, aqui trazendo também a perspectiva da Guacira Lopes Louro, que mostra que a escola ela é uma instituição central no processo de socialização dos indivíduos. Ela reforça os padrões estabelecidos socialmente, rejeitando ou reafirmando a sexualidade dos indivíduos. Então, as escolas praticam uma pedagogia do disciplinamento dos corpos de maneira sutil e duradoura. Da mesma forma que ela acaba incentivando uma sexualidade dita normal, ela acaba marcando e estigmatizando aqueles sujeitos que se desviam do padrão aceitável. A escola ela tem um duplo potencial. Ela pode tanto legitimar a violência sofrida a partir dos processos de silenciamento, exposição vexatória, preconceito ou estigmatização, ou pode ser um caminho de escuta, apoio e ressignificação. Então, portanto, existem propostas de projeto como Maria Vai à Escola, que é levar o Maria da Penha para dentro da escola como um processo de educação permanente continuada. Ela pode ser, sim, um facilitador para essa rede de apoio e ressignificação. E aí nós trouxemos 2 exemplos do projeto Maria da Penha Vai à Escola, um realizado em Ceilândia, Distrito Federal, em 2014, intitulado Maria da Penha Vai à Escola Educar para Prevenir e Coibir a Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, e o projeto Maria Vai à Escola, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça de Roraima, em parceria com a Secretaria de Educação, para alunos do 5º ano do ensino fundamental, nas escolas do município de Boa Vista. E aqui seria interessante trazer a perspectiva da Marilena Ristum, quando ela mostra que a escola ela tem uma importância fundamental no enfrentamento à violência doméstica e intrafamiliar, sobretudo quando as crianças e adolescentes têm nos próprios familiares os seus agressores, né? O que dificulta muito mais a revelação da violência que sofrem. No entanto, não cabe à escola, né, o processo de investigação, de punição dos agressores, mas é necessário que a escola seja, sim, uma ponte para que os órgãos competentes consigam realizar a sua função. Observamos que as experiências de projetos como o Maria Vai à Escola, eles se constituem como uma alternativa não só viável, como fundamental, necessária para o combate à violência de gênero através da educação, fortalecendo a rede de proteção e prevenção à educação. Contudo, devem ser oportunizadas por políticas públicas, com financiamento governamental, parceria entre os diversos setores da sociedade, justamente para que não sejam projetos esporádicos e que tenham uma agenda fixa para permitir frutos mais constantes. Após 15 anos da promulgação da Lei Maria da Penha e 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, compreendendo que estes foram divisores de água quando se fala, né, em legislação que ampara mulheres, crianças e adolescentes no Brasil, não podemos dizer que não houve avanço, apesar dos dados estatísticos ainda serem alarmantes. Houveram grandes avanços, inclusive a garantia institucional, ela fez recuar muitos ataques que ainda hoje insistem na vitimação de jovens e mulheres. E uma das maiores conquistas das referidas leis também se referem à visibilidade que se deu à própria violência e além também da prática, né, a evolução na questão dos direitos humanos. Diante dos estudos propostos sobre o tema, a rede de atendimento e proteção ainda se mostra precária, burocrática, com grandes dificuldades de se efetivar, dar prosseguimento nos casos, o que dificulta a aplicabilidade das próprias medidas protetivas. Portanto, refletir sobre a proposta de parceria com a escola nos traz a possibilidade de
apostar na educação, informação e prevenção como um grande aliado para quebrar, né, o círculo da violência, principalmente também quando se fala em encorajar as vítimas a realizarem e persistirem na denúncia, né? Essas foram algumas das considerações finais do nosso trabalho. Agradecemos pela oportunidade e está disponível para quem precisar ou quiser realizar a leitura.